Vamos lá. Gravando agora. Deixa eu abrir aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Pois bem, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre marketing de serviços. Tá? É interessante que a gente comece essa conversa entendendo que tratar serviços é diferente de tratar o marketing de produção de bens. Tá? Tudo que a gente conversou no começo, nas primeiras aulas, aquelas bases sobre fundamentos de marketing, aqueles conceitos que a gente foi tratando, eles estavam muito focados na questão de produção de bens, de elementos tangíveis. Mas como eu falei para vocês logo no primeiro encontro da gente, toda vez que a gente fala em produtos, a gente pode estar falando de bens, serviços ou ideias. Tá? O que a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre nessas próximas 3 aulas é tentar mostrar que o setor de serviços ele é diferente, ele possui um conjunto relativamente grande de peculiaridades, ele é tão importante ou mais quanto o setor de produção, e que ele precisa de alguns cuidados a tal ponto de necessitar de conceitos específicos para sua construção, concepção e de gestão. Então, serviços é uma área bem diferente dentro do marketing e a gente vai tentar entender um pouquinho dessas diferenças, desses elementos. Isso vai ser extremamente útil para quando no próximo semestre a gente começar a falar sobre varejo, por exemplo, ou falar sobre outras abordagens do marketing que vão estar associadas a serviços. A estratégias do marketing como marketing cultural, marketing esportivo, marketing de entretenimento, não, tudo isso são elementos que estão associados ao setor de serviços e que vão buscar uma bagagem grande dentro do marketing de serviços. Então é importante para a gente entender um pouquinho antes desses conceitos, para que a gente possa, no próximo semestre, aprofundar eles, entender nas suas aplicações através de um conjunto de estratégias de marketing. Para começar, talvez a pergunta mais cretina, e aí eu vou até deixar vocês à vontade para abrir o áudio para responder. O que é serviços? O que é serviço para vocês? O que é um serviço? E aí, quem se habilita? Cri, 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 cri. É alguma coisa que a gente faz em forma de trabalho. É algo que a gente... O que, Paloma? É algo que a gente faz em forma de trabalho, de acordo com o Google. O Google é meu pastor e nada me faltará. Enquanto tiver Google no caminho da gente, a gente não se perde. Mais ou menos. O Google ele foi bem genérico aí nessa resposta dele, porque, por exemplo, quando eu faço um celular para vender, quando eu faço um computador ou qualquer outro bem, existe uma série de tarefas, de trabalhos, né, que estão associados a isso e que eles vão ser parte do processo de produção de um bem. Então, não necessariamente por aí. O Marcos está dizendo aqui que é tudo que é feito por terceiros. Também não, Marcos, porque assim, seguindo a mesma lógica, quando você compra um chocolate no supermercado, você está comprando algo que foi feito por outra pessoa. Então, não necessariamente esse é o caminho. É um serviço, o serviço é um produto da atividade humana que satisfaz as necessidades sem assumir a forma de um bem material. Está começando a chegar num caminho. Então, eu acho que essa discussão sobre a não materialidade, Sheila está falando também aqui sobre desempenho, isso são fatores importantes. Vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouco sobre esse conceito de serviços. Tá? Primeiro, como grande parte das coisas que a gente estudou e que a gente está estudando e que a gente vai estudar por muito tempo à frente, nenhum conceito ele é eterno, salvo algumas poucas exceções. Então, o que a gente vai conceituar e entender agora sobre a ideia de serviços, ele pode sofrer amadurecimento, pode sofrer transformação com o passar do tempo. Mas, de forma geral, o serviço é tido como um ato ou como um desempenho, como uma tarefa e uma atividade que é entregue ou um benefício de forma intangível. Notem que, quando você compra um bem, quando você adquire um produto, você compra um celular, sei lá, você compra qualquer outra coisa, vou achar alguma outra coisa aqui, um livro, você está adquirindo algo fundamentalmente a partir do princípio da posse. Ou seja, esse celular que eu comprei, ele é meu. Tá?
E a partir do momento que ele é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Independente da utilidade pela qual ele foi construído, a utilidade pela qual ele foi concebido, o fato de eu possuir esse aparelho me dá o direito de fazer o uso que bem entender dele. Se eu quiser pegar esse aparelho e utilizar ele como chapéu, o problema é meu. Não interessa a ninguém isso. Se eu quiser utilizar ele como peso de papel, o problema é meu. A posse me dá um conjunto de direitos que faz com que eu possa adaptar a utilização sobre esse produto. Pois bem, o serviço, a sua principal característica, ou sua principal conceituação, diferenciação é que o serviço ele pode ser entendido como um benefício que é entregue ao consumidor sem a existência da posse sobre algo. Notem que o benefício ou o valor, vocês lembram o conceito de valor, né? O valor é o benefício percebido. Então, o benefício é fundamentalmente o atributo central que faz com que você compre alguma coisa. Então, se eu comprei esse celular, é porque eu busco nele um conjunto de benefícios ou valores. Eu quero um aparelho que seja moderno, que ele seja durável, que ele seja bonito, que ele seja qualquer coisa. Sim, Gil, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, quando eu compro esse aparelho celular, eu busco nele um conjunto de benefícios. No entanto, esses benefícios, eles são palpáveis, eles são tangíveis, eles são uniformes. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu quero um aparelho celular moderno, a definição do moderno pode ser estabelecido através de critérios técnicos. Então, um celular moderno significa um celular que possui processador no número não sei das quantas, memória de não sei de quê, uma tela do não sei das quantas, uma câmera não sei das quantas. Então, existe um conjunto de atributos, um conjunto de especificações que permite classificar de forma objetiva o benefício que eu busco nesse aparelho. Eu quero um celular moderno, então ele vai ter uma especificação técnica e tal. Eu quero um celular leve, então esse aparelho ele tem tantas gramas de peso, não sei o que das contas. Você chega e vai comprar uma roupa e diz, eu quero uma roupa resistente, então a roupa ela é feita com tecido, não sei o que das quantas, que é resistente ao frio, ou eu quero uma roupa confortável. Então, o produto, ele possui um conjunto, justamente por conta da sua materialidade, ele possui um conjunto de benefícios que é possível ser traduzido através de aspectos técnicos. Entendam bem o que eu estou falando. Isso é importante para que a gente compreenda bastante coisa sobre serviço e bastante coisa sobre o mix de marketing de serviços e sobre a gestão de qualidade de serviços. Então, serviços, os bens, eles são tangíveis e por isso é possível traduzir em forma de atributos técnicos os seus benefícios. Tá? Já serviços, ele é tido como uma entrega, um ato ou um benefício que é oferecido ao consumidor sem a existência de elementos tangíveis, ou sem a necessidade da materialidade desse benefício. Tá? Complicado? A gente vai descomplicando à medida que a aula vai andando. Então, o serviço ele é um ato ou um desempenho, como está aí na apresentação que eu estou mostrando a vocês, é uma atividade econômica, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ou um processo que cria benefícios ao facilitar as mudanças no cliente, em posse de materiais ou em bens, ou em forma de bens intangíveis. Então, o serviço ele vai sempre ser uma entrega, um benefício, uma vantagem que vai ser oferecida ao consumidor sem a necessidade da posse sobre um elemento tangível. Tá? Essa classificação, essa definição, ela é importante porque ela mostra que grande parte dos conceitos que a gente possui sobre marketing, eles precisam ser revistos para que eles sejam úteis para o setor de serviços. Então, não dá para você pensar a concepção de um serviço, não dá para você pensar a venda de um serviço de forma semelhante ao que você vende em um produto físico. Quando a gente pensa, por exemplo, no lançamento de um novo produto, e a gente faz toda aquela brincadeira que a gente fez de pensar marca, logomarca, slogan, você vai pensar como vai ser produzido, onde vai ser produzido, em que quantidade vai ser produzido, né? Porque isso vai afetar os custos diretos, os custos indiretos. Quando você pensa em matéria-prima, embalagem, caixa, né? Que o produto vai ser exposto numa vitrine,
Todos esses elementos, eles são dispensáveis quando eu penso em serviço. Nada dessas preocupações fazem parte da concepção de um serviço. Um serviço que vai ser exposto numa prateleira, ele não precisa ter uma caixa ou uma embalagem. Ele não vai ter uma logomarca ou um slogan impresso nele, né? O serviço ele não vai ter matéria-prima, né? Eu preciso naturalmente de insumos, mas eu não preciso de matéria-prima para produzir um serviço. Então eu não tenho como fazer sazonalidade de produção, produzir em grande época agora para guardar para vender depois. Então, boa parte das discussões sobre serviços, eles fogem do conceito e dos aspectos que eram utilizados para a construção do marketing tradicional, tá? Então, apesar de toda essa relevância e toda essa particularidade, o setor de serviços ele demorou para ser visto como algo importante e que precisava ser estudado, tá? O que a gente descobre é que o crescimento do setor de serviços ele começa fundamentalmente na década de 80. Então, vocês devem lembrar das aulas de geografia de vocês, eu acho, onde o mundo ele era dividido, assim, é a geografia, que ele fala assim, os sistemas produtivos são divididos em 3 grandes áreas, setor primário, secundário e terciário. Vocês lembram disso? Então, durante muito tempo, a economia mundial, eu acho que até a economia, vocês devem ter visto isso com Franklin, que a economia, ele divide os setores de produção em 3 grandes áreas, né? O setor primário, que está relacionado à produção agrícola e pecuária, o setor secundário, que trata sobre as indústrias, né, produção, e o setor terciário, que é o setor de serviços. Durante muito tempo, os países eles eram vistos ou eles eram divididos de acordo com o seu grau de industrialização. Então, quanto mais industrializado fosse um país, ou seja, quanto mais forte fosse o setor secundário de um país, mais rico ele era, porque ele dependia menos do setor primário, que era a produção agrícola e pecuária. O que a gente percebe é que a partir da década de 80, essa balança começa a se modificar. E o setor terciário começa a ganhar mais ênfase e mais força dentro das economias dos países, a tal ponto de se tornar um dos setores mais relevantes nos dias atuais. Bom, eu estou recebendo uma mensagem aqui que a nossa sessão vai acabar em 1 minuto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a sessão agora, antes que ela caia aqui na nossa cara e vocês fiquem aí, né, vendo navios. E daqui a 4, 5 minutinhos, que é o tempo que o negócio aqui salva o vídeo que a gente está gravando, eu abro a nova sala e a gente continua a nossa discussão. Beleza? Não fujam, estamos só começando, hoje a noite vai ser animada, tá? Vejo vocês daqui a pouquinho. Beijos.